E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguir para falar sobre contratos administrativos? Pois é, nesse primeiro momento eu queria conversar com vocês sobre o tema mais cobrado da matéria de contratos, que são as prerrogativas contratuais. Na legislação anterior, nós chamávamos isso de cláusulas exorbitantes dos contratos. Estava regulamentado no artigo 58 da 8666. Na nova lei, essas cláusulas exorbitantes, que não são cláusulas contratuais, né, porque elas decorrem diretamente da lei e estão implícitas nos contratos administrativos, na nova lei passou-se a chamar prerrogativas da administração. E essas prerrogativas estão regulamentadas no artigo 104 da lei. Então, esse artigo 104 regulamenta as prerrogativas que a administração pública possui no âmbito dos contratos administrativos. Para começar, a primeira prerrogativa é o poder que a administração pública tem de alteração unilateral dos contratos. Então, a administração pública pode, por motivo de interesse público devidamente justificado, modificar o contrato administrativo celebrado. A ideia é de que as cláusulas do contrato podem ser alteradas por necessidade da administração. Então ela vai fundamentar e ela vai fazer alterações unilaterais. E olha, essa alteração unilateral, ela vai se dar, primeiro, no que diz respeito à quantidade. Então é possível aumentar ou diminuir a quantidade. A alteração pode se dar, então, quanto ao valor. E também a alteração pode se dar quanto ao projeto. Eu posso modificar o projeto originário desse contrato. Então é possível acrescer ou suprimir o contrato unilateralmente, sendo que, quando a gente trata dessa alteração unilateral, essa alteração ela vai abranger as alterações de quantidade e também as alterações de valor, tá? A estrutura da alteração unilateral dos contratos, pessoal, tem um limite a ser respeitado. A administração ela pode acrescer ou suprimir o contrato em até 25% do valor originário do contrato. Então, seja uma alteração de projeto, seja uma alteração de quantidade, é possível acrescer ou suprimir em até 25%. Então, teve uma questão de prova de exame de ordem, primeira fase, que falava de uma alteração de projeto bem interessante. Dizia que uma determinada empresa tinha sido contratada para fazer a reforma de uma autarquia, a construção de um novo prédio, e no meio da obra verificou que não tinha sido incluída a rampa de acessibilidade. E aí teve que fazer a alteração. Aí a letra A dizia que não podia, a letra B dizia que tinha que ser licitada a rampa. E o correto é, as alterações podem incidir sobre o projeto também, desde que seja fundamentada na necessidade de atender ao interesse público. A gente tem uma exceção. A regra é que os acréscimos e supressões ficam limitados a até 25%, para mais ou para menos. A exceção são os contratos de reforma. Nos casos de reforma, reforma de equipamentos, reforma de edifícios, a administração pode acrescer o contrato em até 50% e suprimir o contrato em até 25%. Então a supressão continua no limite de 25%, tá? Os acréscimos até 50% e as supressões até 25%. Regra geral, acréscimos e supressões até 25%, reforma de equipamento ou reforma de edifício, os acréscimos podem chegar até 50% e as supressões até 25%, ok? Beleza. Dentro desse contexto, essa alteração unilateral, ela precisa respeitar alguns limites. Então, quando a gente trata desse poder de alteração unilateral, é importante a gente ter na cabeça que essa alteração unilateral, ela vai se pautar em limites financeiros. Em outras palavras, imagine que a administração contratou uma empresa para fazer o recapeamento asfáltico de 1.000 quilômetros de uma estrada. Então, essa empresa vai recapear 1.000 quilômetros de estrada e ela vai ganhar R$1 milhão. Nem muito nem pouco, tá?
o valor que foi licitado, que ela ganhou a licitação. Beleza. Daí, por motivo de interesse público devidamente justificado, a administração precisou acrescer esse contrato. Disse, ó, ao invés de 1.000 quilômetros, agora você vai ter que recapear 1.200 quilômetros de estrada. A administração pode fazer isso? Claro. Unilateralmente, ela pode acrescer esse contrato em 20%, no caso aqui foi 20%, por uma necessidade da administração devidamente justificada. Se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 1.200 quilômetros eu vou te pagar R$1.200.000. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Porque os acréscimos e supressões no contrato não podem atingir a margem de lucro inicialmente pactuada, que é o que nós vamos chamar de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro é uma garantia da administração pública que não pode ser alterada. A administração tem uma garantia de manutenção, o particular tem uma garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. É a margem de lucro inicialmente pactuada. A ideia é de que esse equilíbrio econômico-financeiro, essa margem de lucro inicialmente pactuada, é uma prerrogativa da administração. É uma prerrogativa do particular. E esse particular, ele tem a garantia de que aconteça o que acontecer, o equilíbrio financeiro não será alterado. Preste atenção que ele não tem garantia de nada, pessoal. Ele não tem garantia de projeto, ele não tem garantia de quantidade. A única garantia que ele tem é que, independentemente das alterações que sejam feitas, a margem de lucro que tinha sido combinada com ele não pode ser modificada. Então, o raciocínio é de que esse equilíbrio econômico-financeiro nada mais é do que a margem de lucro. Por isso, as alterações unilaterais do contrato, elas dizem respeito às cláusulas de serviço. Elas não dizem respeito às cláusulas financeiras. Não é possível alterar unilateralmente as cláusulas financeiras do contrato. O raciocínio é de que é possível alterar as cláusulas de serviço, mas não é possível a alteração das cláusulas financeiras, tá? Então, a margem de lucro inicialmente pactuada não pode ser alterada pela administração. Isso é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é uma garantia do particular que não pode ser modificada, ok? Só imagina o seguinte, imagine que a gente até falou desse equilíbrio financeiro no bloco passado, quando eu falei da legitimidade da administração para pagar reajuste, repactuação, né? Pois é, aqui é importante enxergar que se a administração fizer alterações, não pode mexer na margem de lucro inicialmente pactuada, ok? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que a administração não precisou acrescer nesse contrato. Ela tinha contratado 1.000 quilômetros de estrada, de recapeamento, a R$1 milhão, e aconteceu o oposto. Por uma demanda, uma necessidade pública, ela decidiu reduzir. Ao invés de 1.000 quilômetros, você vai recapear 800 quilômetros de estrada. Ela pode fazer isso? Pode. Ela reduziu em 20%. Agora, se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 800 quilômetros eu vou te pagar R$800.000. E aí, tô certo ou tô errado? Normalmente eu tô certo, né? Certíssimo. Essa empresa não tem a garantia do valor nominal de R$1 milhão. A garantia que ela tem é do equilíbrio financeiro, é da margem de lucro de R$1.000 por quilômetro. Então, esses acréscimos e supressões ensejarão acréscimos e supressões do valor pago na mesma proporção, para manter a margem de lucro inicialmente pactuada. Ela não pode ganhar os mesmos R$1 milhão para recapear 800 quilômetros, senão ela vai enriquecer sem causa. Então, se eu diminuo a quantidade, eu diminuo o valor pago na mesma proporção. E com isso, eu consigo manter o equilíbrio financeiro do contrato. O equilíbrio financeiro é mantido nessa situação. A margem de lucro não foi alterada, tá? Agora, e se ela tinha comprado material para recapear 1.000 quilômetros, piche, brita, sei lá que diabo compra para fazer asfalto, ela já tinha adquirido
todo o material para 1.000 quilômetros de estrada. Nesse caso, aquilo que ela adquiriu a mais, ela vai ser indenizada no valor da nota fiscal para que ela não tenha prejuízo, mas lucro pelo que ela não fez, ela também não pode ter. Eu não posso dar a ela lucro por aquilo que não foi executado, mas também não posso permitir que ela seja prejudicada porque adquiriu um material com legítima expectativa de executar esse objeto contratual. Ok? Beleza. Vamos lá. Além do poder de alteração unilateral, que como a gente acabou de ver, se limita às cláusulas de serviço, outra coisa, a gente pode fazer alteração quanto ao valor e quanto ao projeto, mas não é possível substituir o objeto da contratação, tá? Eu não posso fazer uma licitação para cadeira e depois dizer que eu quero mesa. Isso é fraude. As empresas que forneciam só mesa não vieram participar. Então, obviamente, eu não posso fraudar a licitação substituindo o objeto. Eu faço alterações de quantidade, de projeto, devidamente justificadas. Beleza. Também, a administração tem o poder de extinção unilateral. Eu vou falar da extinção unilateral porque depois eu vou tratar das hipóteses de extinção do contrato e aí isso aqui já vai ser relevante, tá? Então, para começar, a extinção unilateral também é tratada como uma das prerrogativas da administração pública. O poder que a administração pública tem de extinguir o contrato independentemente da concordância do particular. Então, ainda que o particular não concorde, a administração tem o poder de extinguir o contrato unilateralmente. Essa extinção pode se dar em dois tipos de situação. Ela se dá em várias hipóteses, mas 2 grupos de situações. É possível, para começar, que a extinção unilateral decorra e se fundamente no inadimplemento contratual da empresa. Então, se a empresa for inadimplente, a administração tem o poder de extinguir o contrato unilateralmente em razão desse inadimplemento da empresa. Então, é possível extinguir o contrato unilateralmente em razão do inadimplemento da empresa contratada. Se ela não está conseguindo executar o contrato, a administração extingue o contrato justificada e fundamentada no inadimplemento da empresa contratada. Ela é inadimplente, ela não consegue executar o objeto do contrato, a administração, então, tem o poder de determinar a extinção unilateral do contrato. É possível, no entanto, que essa empresa esteja executando o contrato devidamente. E mesmo assim, a administração pode extinguir o contrato pura e simplesmente por motivo de interesse público, fundamentando que não há mais interesse na manutenção do contrato. Então ela pode, de forma fundamentada, explicar que não há mais interesse na manutenção do contrato e determinar, com base nisso, a extinção unilateral desse contrato. Em todos os casos, embora a administração pública não precise ir ao judiciário para requerer a extinção do contrato, ela precisa instaurar um processo administrativo e respeitar o direito de contraditório do particular. Querendo ou não, a contratação gera uma legítima expectativa de recebimento de valores. Se eu vou modificar essa realidade para a empresa, eu preciso permitir que a empresa tente previamente se defender em relação a isso. Então a ideia é de que essa alteração unilateral, seja ela por inadimplemento, seja ela por motivo de interesse público, ela precisa se pautar num processo administrativo no qual se garanta à empresa o direito de contraditório e de ampla defesa. Ela vai tentar defender a relação contratual que ela tem. No caso do inadimplemento, a empresa pode, além da extinção do contrato, ser responsável por indenizar danos causados, independentemente das penalidades, que a gente até falou as penalidades no bloco anterior, né? Então, independentemente de penalidades a serem aplicadas, essa empresa também pode ser imbuída da responsabilidade de ressarcir, indenizar o erário pelos danos causados, além da extinção unilateral. No caso em que a extinção unilateral se der por motivo de interesse público, a administração pública pode ser responsabilizada por indenizar a empresa pelos danos comprovados e pelo custo da desmobilização.
nunca lucros cessantes, tá? A empresa não pode levar em consideração o que ela imaginava que iria ganhar se o contrato fosse até o seu termo final. Mas os danos comprovados e os lucros cessantes devem ser indenizados a essa empresa. Afinal, a empresa foi extinta, o contrato foi extinto unilateralmente, sem que ela tivesse participação nisso ou responsabilidade por isso, tá? Vou te dar um spoiler. Você vai ter as aulas com a Vale depois sobre serviços públicos. E você vai aprender sobre os contratos de concessão de serviço público. E aí, quando você estudar esses contratos de concessão de serviço público, você já vai ter essa atividade aí de que a estrutura desse raciocínio se dê dentro de uma lógica de que o serviço público ele vai te... Como é que eu posso dizer? Nesse caso especificamente, você não teve responsabilidade nenhuma, então você tem direito a ser indenizado no caso do interesse público. Mas na concessão de serviço público, que era o que eu estava dizendo, a gente tem contratos exatamente iguais aos outros. Ou seja, o contrato administrativo segue a mesma lógica dos contratos em geral. Mas na concessão, 2 nomes costumam cair na prova para vocês. Então, só o spoiler. Repito, a Vale depois vai entrar nesse tema. Mas de antemão, quando a gente estiver tratando, deixa eu mudar a cor aqui rapidinho, de contratos de concessão de serviço público, a lei 8987 de 95 traz 2 nomes que vão cair na sua prova. Se a extinção unilateral se der por inadimplemento do contrato, nos contratos de concessão, ela recebe o nome de caducidade. E se a extinção unilateral se der sem inadimplemento da concessionária, pura e simplesmente por motivo de interesse público, nesses contratos de concessão, nós vamos chamar de encampação. Então, não se esqueçam esses nomes, porque eles caem bastante em prova, tá? Caducidade é a extinção unilateral por inadimplemento nos contratos de concessão, inadimplemento da concessionária, e encampação é a extinção unilateral por interesse público nos contratos de concessão, ok? Então, esses nomes aí valem a pena. Vamos adiante, falar um pouco sobre as hipóteses e formas de extinção do contrato. Ah, mas não falamos da extinção unilateral? Pois é, vamos falar amplamente quais são as possibilidades do contrato ser extinto, tá? Para começar, a extinção pode ser o que a gente chama de extinção natural do contrato. A extinção natural é aquela extinção que vai se dar de forma regular, como o contrato imaginava que fosse acontecer. Das duas, uma. Ou pelo cumprimento do objeto, ou pelo término do prazo. Isso. Quando a gente trata de contratos de escopo, contratos em que o sujeito tem que entregar um objeto, seja um bem, seja uma obra, a extinção do contrato se dá com a conclusão do objeto. No momento que o bem foi entregue, a administração atesta o recebimento. Nesses casos, embora o contrato tenha prazo, né, porque os contratos não devem ser firmados por prazo indeterminado, nesses casos, o prazo que está colocado no instrumento de contrato nada mais é do que o prazo mínimo, o prazo máximo, desculpe, que a administração está disposta a aguardar pela execução do contrato. Então, o máximo é de receber esse objeto até tal dia. Mas no momento que o objeto é entregue, o contrato é extinto. Nos casos de contratos de natureza continuada, não há entrega de um objeto que conclua o contrato. O que nós temos, na verdade, é uma vigência do contrato durante um período contínuo. Então, nessas situações, o contrato se finda com o término do prazo. Então, contrato de serviço de limpeza. Ele não pode dizer, tá limpo, ó, é só não sujar. Não existe a conclusão do objeto. O contrato se conclui efetivamente com o término do prazo. Então, durante 1 ano, durante 5 anos, terminou o prazo, o contrato está extinto. Então, essa é a extinção natural. A entrega do objeto, quando a gente fala de contratos de escopo, e a extinção pelo decurso do tempo, do prazo,
quando a gente fala de contratos de natureza continuada. Também o contrato pode ser extinto pela anulação. Aqui a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Quando a gente trata da anulação, a gente está tratando de um vício originário de ilegalidade do contrato. Então, o contrato será anulado se ele sofre de um vício originário de ilegalidade. Como a gente estudou, inclusive nos atos administrativos em geral, o controle de ilegalidade da atuação administrativa, e isso abrange as relações contratuais, pode ser feito pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Então, a administração tem o poder de anular os seus contratos em decorrência de vício de ilegalidade. Súmula 473 do STF trata desse princípio da autotutela, né, o autocontrole, a legitimidade dada à administração de anular os seus contratos independentemente de provocação. E os seus atos também. Não é uma faculdade, é um poder e um dever. Verificou a ilegalidade do contrato, a administração não só pode anular, como ela deve anular. Ela não pode deixar de anular um contrato ilegal. Ela não tem a faculdade de decidir se quer ou não anular esse contrato ilegal, né? Então a ideia é de que essa anulação vai se dar por decisão administrativa. Mesmo que ela não tenha sido provocada. A administração pública não é inerte, como o judiciário. Então ela pode atuar independentemente de provocação. Ela pode ser provocada porque a gente sabe da existência do direito de petição, artigo 5º 34, né? Qualquer cidadão é parte legítima para peticionar aos órgãos públicos, beleza. Mas mesmo que ela não tenha sido provocada, a administração pode e deve, de ofício, anular os contratos que tenham vício de ilegalidade, se ela verificar esse vício de ilegalidade. Além da administração pública, o Poder Judiciário também, se provocado, porque a função jurisdicional no Brasil é inerte, não pode atuar de ofício, na teoria, né? O Judiciário, se provocado, tem legitimidade para determinar a anulação de contratos administrativos ilegais. Então, a anulação desses contratos ilegais pode se dar também por decisão judicial. Beleza. Aqui a gente tem um aspecto de novidade muito interessante, que é o artigo 147 e 148 da Lei 14.133. O que acontece? Para começar, a lei estabelece que nesses contratos administrativos, como regra geral, a anulação opera efeitos ex tunc, né? Ela retroage à data de origem do contrato. Isso não é só para contratos administrativos, para os atos também. A regra é que a anulação, ela verifica um vício de ilegalidade originário no ato, no contrato, e por isso, no momento que se declara a nulidade do contrato, a anulação opera efeitos ex tunc. Só que a lei traz algumas ressalvas. Primeiro, ela diz que, ao declarar a nulidade do contrato, se a autoridade administrativa verificar que a nulidade com efeitos ex tunc ou até imediata desse contrato pode causar prejuízo, mais especificamente voltada para o princípio da continuidade do serviço público, é possível se declarar essa nulidade, mas estabelecer que a nulidade só tem eficácia em momento futuro. Então é possível anular o contrato, mas é possível dizer, olha, eu precisarei de um período para fazer uma licitação. E como eu preciso de um período para fazer uma licitação, o ideal é que eu anule esse contrato para daqui a 6 meses. Então a lei diz que é possível diferir a eficácia da nulidade por um prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Ou seja, é possível que até 12 meses aconteça, né? Então, eu posso diferir a declaração de nulidade. A administração pública pode fazer essa modulação de efeitos da anulação dos atos. Isso é uma grande novidade, tá? A administração determina a anulação do ato, mas ela modula os efeitos da nulidade e ela pode dar um prazo de até 6 meses, prorrogável por uma única vez, tempo suficiente para a administração realizar um procedimento licitatório para a nova contratação. E com isso, se garante a continuidade do serviço, evita a paralisação do serviço e respeita-se o princípio da continuidade do serviço público. Ok? Beleza.
mais adiante, o artigo 140, na verdade voltando, porque isso foi o 148, mas a lógica para mim é o contrário na didática. Por isso, eu fiz o contrário. O 147 diz, olha, às vezes nem a modulação não resolve. Às vezes a extinção do contrato pode causar um prejuízo muito, muito maior. Pode, por exemplo, gerar uma deterioração do objeto contratado. Então imagine que eu tenha um procedimento de contratação, né? Eu tenho uma contratação vigente de obra pública. A obra está no meio do caminho. Se eu paralisar aquele contrato e anular aquele contrato, pode ser que eu não tenha orçamento para licitar de novo, porque aquele empenho cai. Então, pode ser que o prejuízo seja muito maior. Então, nesse caso, em que eu consiga demonstrar que a nulidade do contrato pode gerar impactos econômicos e financeiros relevantes, pode gerar deterioração. Que miséria, né? A deterioração do objeto, pode gerar despesas muito maiores para a reinstalação da estrutura. Enfim, existem situações em que eu posso demonstrar que a nulidade do contrato pode causar um prejuízo ao interesse público muito maior do que a sua manutenção. Nesse caso, o artigo 147 permite que, fundamentadamente, eu faça a conversão da nulidade em perdas e danos. Então, eu posso converter a declaração de nulidade do contrato em perdas e danos. E nesse caso, eu anulo o contrato, mas eu converto em perdas e danos. E essa nulidade se transforma numa indenização. Então é possível converter a nulidade do contrato em perdas e danos e depois transformar isso numa responsabilização. É importante lembrar que esse artigo 147 deixa claro que nesses casos em que eu faça a conversão em perdas e danos, isso se dará sem prejuízo das responsabilidades aplicadas aos agentes públicos que tiverem dado causa a essa situação de nulidade e até mesmo a empresa, se ela também contribuiu para essa nulidade, tá? Beleza. Além da extinção natural e além da anulação, a anulação tem essas novidades todas, por isso que a gente tem que ter cuidado. Essas novidades já caíram, inclusive, na prova da segunda fase, uma vez, tá? Então, recentemente, o tema é novo e isso acaba sendo cobrado de vocês. Vamos lá. Daí, também, pessoal, além dessa situação, nós temos a lógica de que esses contratos administrativos podem ser extintos mediante acordo das partes. Então, eu esqueci de botar aqui. A extinção mediante acordo das partes, que é a extinção bilateral, ela ocorre quando há interesse da administração na extinção do contrato e também há interesse do particular em não manter a execução contratual. Então, a princípio, não há interesse em manter a execução contratual, nem por parte da empresa e nem por parte da administração pública. Nesses casos, mediante acordo, é possível que haja uma extinção bilateral, o distrato mesmo, na execução do contrato, tá? Também, a extinção pode ser feita unilateralmente. Essa extinção unilateral, a gente já conversou, é a extinção que vai decorrer da necessidade da administração. A extinção unilateral, como nós dissemos, ela pode se dar ou por motivo de interesse público ou por inadimplemento do particular contratado. Então, a extinção unilateral vai se dar porque não há mais interesse público na manutenção do contrato ou ainda por inadimplemento, nós falamos isso anteriormente. E aí fica a última questão. E se a administração for inadimplente? O particular pode extinguir o contrato unilateralmente? Não pode. Nesse caso, a rescisão vai se dar na via judicial. Então, diante do inadimplemento da administração pública, o particular, ele pode ir ao judiciário, requerer a rescisão do contrato. Então, uma rescisão judicial é aquela que é feita pela administração, pelo particular, nos casos em que a administração pública é inadimplente na relação do contrato. O particular não tem poder de extinção unilateral. Então, ele vai propor uma ação judicial requerendo a extinção desse contrato. Ok? Maravilha. Pessoal,
Eu ainda tenho mais um bloquinho para a gente falar sobre arbitragem, as formas privadas de solução de controvérsias e fechar contratos. Já volto.